Gente, vamos para a resolução de mais uma questãozinha aqui, enviada pelo Milov. Seja A 2 e 6 um dos vértices do quadrado ABCD, sabendo que os pontos B e D estão sobre a reta de equação 4x mais 3y menos 1 igual a zero, calcule as coordenadas do vértice C. Gente, aí eu coloquei os dados aqui. É um quadrado, né? ABCD, onde os dados que foram dados o ponto A tem coordenadas 2 e 6 e os pontos BD, que é isso aqui, ó, é dono dessa equação da reta. Aí o objetivo nosso é saber quanto que vale o x e o y do vértice C, que é bem aqui. Vamos lá? Eu fiz aqui um rascunhozinho, coloquei a figura aqui, tá? A mesma do computador. Aqui está o ponto A e aqui está a equação da reta BD. Como descobrir as coordenadas do ponto C? Como que eu vou fazer isso? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que lembrar para resolver esse problema, a gente tem que lembrar das regras da equação geral da reta, equação reduzida, né? Essa questão envolve o conhecimento dentro desse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu coloquei uma observação aqui, Milov. Tá ganhando uma questãozinha respondida, tem que conseguir para mim 5 inscritos. E esses 5 inscritos devem assistir 5 vídeos e comentar, tá? Esse é meu preço, barato, né, gente? Resolver uma questão dessa. Vamos parar de blá, blá, blá e vamos responder. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer o seguinte. Se eu sei que essa diagonal aqui do meu quadrado é uma reta e que é BD, que é dono dessa reta e tem essa equação, eu vou traçar essa diagonal aqui e lembrar o seguinte, que a intersecção das duas forma 4 ângulos retos, certo? E quando a gente aprendeu sobre posições relativas de duas retas, né, sobre elas ser perpendiculares, a gente aprendeu que todas as vezes que duas retas for perpendiculares, o coeficiente angular de uma, né, ó, quando uma for perpendicular à outra, né, vamos dizer aqui que a reta R seja perpendicular à reta S, então o coeficiente angular de uma deve ser multiplicado pelo coeficiente angular da outra e dar menos 1, tá? Então, quando elas são perpendiculares, você multiplicando o coeficiente angular dessa reta vezes o coeficiente angular dessa reta, deve dar menos 1. Com isso, eu tendo aqui a equação geral da reta, eu vou tentar estabelecer a equação geral da outra reta AC, porque aqui eu tenho duas retas, não tenho? Eu tenho a BD, que eu já sei a equação dela, então eu vou tentar descobrir a equação dessa aqui, ó, tá? Da reta AC. E isso vai me dar um resultado na hora que eu for descobrir as coordenadas do ponto C, que é o que eu quero, tá? Então, para iniciar, eu vou pegar essa equação aqui, 4x mais 3y menos 1, e vou determinar o coeficiente angular dela. Aí, como que eu determino o coeficiente angular? Você vai colocar ela na forma reduzida, né? Para você determinar o coeficiente angular. Toda vez que você for colocar uma equação na forma reduzida, ela tem que ficar com essa cara aqui, ó. Tá? Você isola o y na equação, passa o x aqui para de cada igualdade, e o termo independente fica aqui. Então, se eu devo isolar o y, então eu tenho que pegar isso aqui, ó. 3y igual. Agora, eu pego o termo de x. É 4x, só que ele tá positivo aqui, você traz ele negativo para cá. Mais o b agora. O b é o termo independente, então é o menos 1 que vem mais 1, né? Vem mais 1. Ok. Feito isso aqui, agora eu vou isolar o y e vou passar todos esses dois termos dividido por 3. Menos 4x sobre 3, mais 1 sobre 3. Aqui ela está na forma reduzida.
Agora, o que eu faço? Eu vou determinar o coeficiente angular dela, tá? Coeficiente angular a gente sabe aqui, ó, reduziu a equação, esse termo de x é o angular e esse termo independente é o linear. Então, eu preciso só do angular. Então, é menos 4 sobre 3. Então, eu já descobri o coeficiente angular dessa aqui. Aí, pela regra de perpendicularidade, diz assim, ó, que se eu multiplicar o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta, deve dar menos 1. Então, eu vou usar isso aqui agora, ó, m vezes m' igual a menos 1. Eu já sei o coeficiente angular de uma, não sei? Que é menos 4 sobre 3. Então, vai ficar menos 4 sobre 3 vezes... O da outra eu quero descobrir, né? Vezes o coeficiente angular igual a menos 1. Menos 4 vezes m', menos 4m' dividido por 3, igual a menos 1. Agora, aqui, nós temos uma proporção, então, eu vou fazer multiplicação cruzada, certo? Menos 4 vezes 1, menos 4m vezes 1, menos 4m. Igual 3 vezes menos 1, menos 3, certo? Multiplica tudo vezes menos 1, para tudo ficar positivo, porque aqui tá negativo, né? Menos 4m multiplicando por menos 1 fica mais 4m. E menos 3 multiplicando por menos 1 fica mais 3. Isolando o m, fica 3 dividido por 4. Então, gente, esse aqui, ó, é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, tá? Então, pela regra da perpendicularidade, usando essa equação, eu descobri o coeficiente angular da outra. Então, aqui agora, vai dar para mim escrever um pouco da equação reduzida dessa aqui, ó. A fórmula geral não é essa daqui, ó. Não tem que estar nessa forma? Então, vou colocar y igual a x mais b. Ok. Então, vai ficar assim, ó. Y igual... Esse a é o coeficiente angular. Então, ele vale 3 sobre 4. Fica 3 sobre 4x mais b. Aí, é o seguinte. Eu preciso saber o coeficiente linear dessa equação. Como que eu faço? Porque para você ter uma equação reduzida, você tem que ter o coeficiente angular e o linear. Aqui eu só tenho definido o angular, eu não tenho o linear, então tem que descobrir. Para isso, agora eu vou utilizar essa dica que eles me deram, que esse ponto A aqui vale 2 e 6. Como eu sei que a reta AC passa por esse ponto, então eu posso substituir isso aqui, ó, na minha equação para mim descobrir o B. Como que eu vou substituir? Eu sei que o 2 vale x e o 6 vale y, não é? Então, no lugar do x e do y aqui, eu coloco esse valor e vou calcular para descobrir o b. Então, vamos lá. O y vale 6. Então, fica 6 igual 3 sobre 4 vezes x. O x vale 2. Então, eu vou e coloco 2, mais o b, certo? Agora, aqui é só continho, ó. Eu vou permanecer com 6 aqui, faço 3 vezes 2, 6 sobre 4 mais b, entendeu? Que eu multipliquei esses dois, deu esse, conservei o 4 e repeti o mais b. Agora, eu vou inverter os membros aqui, vou colocar isso aqui no primeiro membro e esse aqui no segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, 6 sobre 4 mais b igual a 6. Gente, aqui é mínimo múltiplo comum, tá? Mínimo múltiplo comum, eu vou fazer assim, ó. Mínimo de comum entre 4, 1 e 1 é 4. Eu vou fazer redução tudo ao mesmo denominador. Aí, eu faço assim, ó. Divido do de baixo, multiplico o de cima. 4 dividido por 4, 1 vezes 6, 6. Mais 4 dividido por 1, 4 vezes b, 4b. Igual 4 dividido por 1, 4 vezes 6, 24. Tá bom. Agora que eu posso cortar, eu vou descer só o que tá em cima. 6 mais 4b igual a 24. Continuar esse cálculo aqui em cima. Eu vou isolar o 4b. Vai ficar 24. Aí, o mais 6 vem menos 6. Então, 4b igual 24 menos 6 vai dar 18. Aí, você isola o b, fica 18 dividido por 4. Vamos dar uma simplificada nisso aqui para ficar mais bonitinho para nós? Simplifica tudo por 2. 18 dividido por 2 é 9, 4 dividido por 2 é 2. Então, tá aqui o meu coeficiente linear. Então, eu já sei que esse b vale isso aqui, ó. Então, eu vou repetir essa equação aqui. Y igual
3x sobre 4 mais b. Agora vai ficar assim, ó, y igual 3x sobre 4 mais, no lugar do b, eu coloco 9 sobre 2. Isso aqui, gente, é a equação geral da minha reta AC, tá? Ok? Da reta AC. Agora, eu vou conseguir descobrir as coordenadas que eu quero. Para mim descobrir esse C, deixa eu só colocar aqui no cantinho, mas vocês colocam mais embaixo aí. Eu preciso do X e do Y, não é? Para me descobrir o C, que é o que eu quero. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu chamo o Y de 0, igual. Aí, eu vou repetir aqui, 3x sobre 4 mais 9 sobre 2. Gente, eu chamei o Y de 0 porque essa equação, ela passa pela origem, né? Então, eu posso chamar o Y de 0. Chamando ele de 0, agora eu vou poder descobrir o X. Como que eu faço isso? Olha, eu vou fazer assim, ó. Eu vou isolar o 3x sobre 4 igual... Aí, o 9 sobre 2 passa para cá, ele fica negativo. Menos 9 sobre 2. Aqui eu tenho uma proporção, não tem? Então, eu posso multiplicar cruzado. 3x vezes 2... Desculpa a bagunça, mas é isso aí. 3x vezes 2... 6x igual 4 vezes menos 9, menos 36. Então, o x é igual a menos 36 dividido por 6. Quanto que é menos 36 dividido por 6? Dá menos 6. Então, se eu sei que o x vale menos 6 e o y vale 0, a resposta é, o ponto C é menos 6 para x e 0 para y, ok? Está aí. Grande, né? Vale até mais de 5 inscritos, hein, my love? Consegue aí para nós.